Saudamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Céu e inferno, este é o tema que está compondo esta 12ª lição para a classe dos juvenis. Estamos nesse primeiro trimestre de 2015, trimestre este que tem por tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Porém, antes estamos convidando a todos os irmãos que vá até o site do portal Escola Bíblica Dominical, na aba Juvenis. E lá os irmãos estarão encontrando o esboço desta pré-aula, assim também como o esboço das outras pré-aulas, as outras pré-aulas em vídeo, de maneira que venha agregar de alguma maneira na sua melhor preparação como professor, na sua interação daquilo que será ensinado como aluno. A Escola Bíblica Dominical não é um departamento da igreja, mas sim a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina, cumprindo os dois lados do ID de Jesus, como diz o pastor Antônio Gilberto. Sempre lembramos que, em nenhum momento, esta pré-aula ou este esboço substitui a sua presença como professor ou a sua presença como aluno na sala de aula. Muito pelo contrário, a Escola Bíblica Dominical, ela é a igreja reunida, conforme já mencionamos. Então, a sua presença como professor, a sua presença como aluno é fundamental para termos uma escola bíblica dominical abençoada e cada dia melhor. O tema, então, que estamos estudando hoje é céu e inferno. E a melhor maneira de começarmos esta pré-aula é com uma pergunta: aonde você deseja passar a eternidade? Aonde você deseja passar a sua eternidade, o para sempre? No céu ou no inferno? Essa pergunta, de maneira direta, ela é necessária, porque como estudamos na última aula, vimos lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, que pós a morte segue-se o juízo. O homem, ele vive uma só vida, conforme já vimos. E após a morte segue-se o juízo. E o juízo pós a morte há dois caminhos: ou céu ou inferno. O céu e o inferno são reais. Não é uma ficção científica ou fruto da imaginação do homem. Não. O céu e o inferno, eles são reais. Mas para formarmos a nossa opinião doutrinária, precisamos voltar os olhos ao nosso manual de regra, fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós não podemos formar nossa opinião doutrinária, a nossa convicção, através de filmes, de livros, alguns livros que são lançados por aí, alguns escritores, eles têm uma mente muito criativa e falam de qualquer coisa, mas menos do que está escrito na Bíblia Sagrada. Eles alteram sensivelmente aquilo que a Bíblia diz sobre céu, sobre inferno. Então, para compreendermos, nós precisamos voltar os olhos à Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de regra, fé e prática. E aí sim, lermos bons livros, ou esses que são lançados por aí com possíveis experiências pessoais, mas tendo sempre o crivo da Bíblia Sagrada. Então, através da doutrina bíblica, que nós teremos a cosmovisão, ou a visão para filtrarmos todas esses livros que são lançados por aí, filmes que comentam sobre o assunto. Então não podemos esquecer essas questões, principalmente alguns livros que são lançados por aí com experiências pessoais e eles querem fazer algumas aplicações que foi ao inferno, que foi ao céu, e fazer isso como doutrina. Não, de maneira nenhuma. A doutrina bíblica, ela é extraída da Bíblia Sagrada. Então, aquilo que pensamos no céu, aquilo que pensamos no inferno, é extraído da Bíblia Sagrada, e não de bons livros, seja a mente mais criativa ou a melhor intenção que tiver.
Então, nosso manual de regra, fé e prática é a Bíblia Sagrada, conforme já vimos ao longo deste primeiro trimestre. Conforme diz Martinho Lutero, qualquer ensinamento que não enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então precisamos tomar cuidado com o que é ensinado por aí, com o que é passado em alguns filmes, teatros, novelas, na cultura geral de algumas religiões. Precisamos pensar o que a Bíblia diz. A Bíblia tem algo a dizer sobre este assunto. Ao falar do inferno, nós deparamos com uma realidade que assusta muitos. Jesus falou muito sobre o inferno. Ele não falou pouco, ele falou muito. Aliás, há mais de 162 referências só no Novo Testamento que adverte sobre o inferno. E mais de 70 dessas referências foram ditas pelo próprio Jesus Cristo. Então o inferno, ele é real, até porque o próprio Jesus ratificou sempre este tema, ratificou sempre o inferno. E Jesus o mencionou de várias maneiras. Por exemplo, fogo. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 19, 13, verso 40. Fogo perpétuo também Jesus mencionou. Mateus capítulo 18, verso 8. Mateus capítulo 25, verso 41. Eterno juízo, Marcos 3, 29. Fogo do inferno, Mateus 5, 22. 18, 9. Marcos 9, 47. Juízo, Mateus 23, 14. Marcos 12, 40. Condenação do inferno, Mateus 23, 33. Fornalha de fogo, Mateus 13, 42. O fogo que nunca apaga, Marcos 9, 43. Onde há ranger de dentes, Mateus capítulo 8, verso 12, 22, verso 13, 25, verso 30 e assim por diante. Então, várias as situações. Jesus vai mencionar sobre o inferno. Ele vai falar mais do inferno do que do céu. O inferno, ele é real. Precisamos ter essa certeza muito bem resolvido na nossa doutrina, na nossa teologia. O céu, ele é real. O céu, ele não é uma brincadeira. O céu, ele não é uma ficção científica, não é um gracejo. Não. O inferno, ele é real. Pela seriedade, por várias vezes que Jesus ele vai ratificar o inferno, a sua existência, podemos perceber que não é brincadeira. O inferno, ele é real. Um certo milionário americano, em uma entrevista, fez a seguinte expressão: eu estou olhando para o futuro e me vejo morrendo e sendo lançado no inferno. É lá o meu lugar. Ao olharmos de uma maneira superficial essa afirmação, é até engraçado. Porém, quando o homem ele se nega a olhar para Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não está falando explicitamente o que esse milionário disse, mas implicitamente ele está caminhando para o mesmo destino. É o que nos afirma o Evangelho de João, capítulo 3 e verso 18. Na história de Lázaro e o homem rico, está narrada lá em Lucas, capítulo 19 e verso 31. Nós tiramos algumas lições desta história e aí a gente pode ter um pouco da ideia do que é o inferno. O inferno é um lugar de tormento, está no verso 23. O inferno é um lugar onde não há consolo, está no verso 24 e 25. O inferno é um lugar de onde não se pode sair, está no verso 26. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não pode ser atendido, está no verso 27. O inferno é um lugar de lembranças amargas, verso 27 e verso 28. O inferno é um lugar de onde não se pode mais receber
ajuda de familiar ou ajudar familiares. Está lá no verso 28 ao 30. Então, por aqui a gente já tem um panorama angustiante do que é o inferno. Algumas verdades sobre essa questão também tem que estar muito bem resolvida. Algumas verdades sobre o inferno. O inferno, ele não foi feito para o homem. Está lá em Mateus capítulo 25, verso 41. Nós, conforme estudamos nas primeiras aulas, quando Deus criou o homem para se relacionar com ele. Criou o homem para que o homem pudesse viver uma vida plena de comunhão e de amor para com ele. Deus não criou o homem em nenhum momento para ele ir para o inferno. Então, em Mateus capítulo 25, verso 41, deixa isso bem claro, que o inferno ele não foi preparado para o homem. O inferno ele foi preparado. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o inferno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para o homem. Não foi preparado para mim e nem para você, e nem para nenhum ser humano. Mas o homem, ele, pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, às vezes ele opta para ir para lá. O inferno, então, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Porém, nem o diabo quer ir para lá. É o que vemos em Lucas, capítulo 8, verso 31. Nem o diabo quer ir para o inferno. Então, coisa boa lá não tem. É o que temos a percepção. O inferno será inaugurado pelo anticristo e o seu falso profeta. Apocalipse capítulo 19 e verso 20. Logo após, vão para lá os condenados. Mateus capítulo 25, verso 41 a 46. Depois o diabo e seus demônios. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E por fim, todos os que morreram em seus delitos e pecados. Daniel capítulo 12, verso 2. Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15 e 21, verso 8. Um especialista em cirurgia e doença cardiovascular americano, um doutor, ele era uma referência, aliás, é uma referência de ressuscitar ou de reavivar pessoas à beira da morte. E ele era um ateu devoto e considerava que a morte é nada além de uma extinção. Simplesmente morreu, acabou. Mas algo aconteceu em 1977. E isso trouxe uma mudança dramática na vida deste homem. Ele estava tentando reanimar um paciente e esse homem ele gritava sem parar: Estou caindo nas chamas do inferno. Ao relatar essa experiência, este médico disse o seguinte: a cada momento que recuperava a batida do coração e a respiração, o paciente gritava: Eu estou no inferno. Ele estava aterrorizado e suplicava para que eu o ajudasse. Eu estava morto de medo. Então, eu notei o olhar genuinamente alarmado na face dele e ele estava com o olhar terrificado, pior expressão de morte. Este paciente tinha a atitude de quem expressava um horror extraordinário. Suas pupilas estavam dilatadas e
ele estava suando e tremendo muito. Então ainda outra coisa estranha aconteceu. Ele disse: Você não entende? Eu estou no inferno. Não me deixe voltar para o inferno. O homem estava sério, e finalmente eu concluí que ele realmente estava em dificuldade. Ele estava em pânico, como eu nunca tinha visto um paciente antes. Então, de posse de todas essas afirmações que vimos pela Bíblia e esses exemplos, o inferno ele é real. E aqui queremos repetir a mesma pergunta que fizemos na introdução. Aonde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? No inferno é todo este local de tormento que já vimos até agora. Ou o céu. Mas por que no céu é melhor? Pastor Hernanes Dias Lopes, em um comentário sobre o assunto, ele disse o seguinte: O céu é melhor, porque lá Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor, porque lá não entrará o pecado. O céu é melhor porque lá não haverá mais despedida. O céu é melhor porque lá veremos Jesus face a face. O céu é melhor porque lá serviremos a Deus com perfeição. Aqui, a vida do agora é marcada pela dor. O pecado trouxe sofrimento ao mundo. Choramos a dor das despedidas, a dor da enfermidade, a dor do luto. Aqui, a mulher dá luz com dores e o homem granjeia o seu pão com suor no seu rosto. Aqui, a terra produz espinhos que machucam os nossos pés. Aqui choramos pelas nossas fraquezas e pelos nossos pecados. Choramos porque os homens escarnecem de Deus e zombam da sua lei. Choramos porque o mundo jaz no maligno. Porém, no céu, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A dor que nos assola o peito será banida para sempre. O céu é lugar de gozo, paz, alegria e celebração. O céu é a nossa suprema aspiração e, sem dúvida, o céu é melhor. O céu é evidência da vitória de Cristo e da sua igreja. O céu é a demonstração que o plano de Deus ele não foi frustrado. O céu, viveremos uma vida plena com Deus, uma vida de comunhão plena, aquela vida que Deus desejou um dia e que o pecado ele interrompeu. Mas no céu viveremos eternamente com Deus, desfrutando das maravilhas em Cristo Jesus. Mas para começarmos a desenvolver toda a ideia, pensarmos no céu, precisamos saber já de imediato quem não vai entrar no céu. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 8, nos traz esta ideia. Vão ficar de fora os que são indiferentes ao Evangelho. Está lá no verso 8, na parte A. Fala dos covardes, que são os indecisos, aqueles que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Cristo. Os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Eles têm medo de perder os prazeres deste mundo, têm medo de serem perseguidos, não têm coragem de assumir que são de Jesus. Você conhece alguém assim? Talvez em algum momento você age dessa maneira. Cuidado, porque os covardes, eles não herdarão os céus. Mas os incrédulos também não herdarão os céus. São aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita de Cristo através do Evangelho. Então, os incrédulos, os que rejeitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles também não entrarão no céu. Mas também vão ficar de fora os que são moralmente corrompidos. Está lá no verso 8 e a parte B. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregam abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. Atentam-se
contra a moralidade. Mas também ficarão de fora os assassinos. São aqueles que atentam contra a vida alheia, que praticam abortos criminosos, que matam com armas e com a língua. Os assassinos também está falando do assassinato moral, aqueles que matam com a palavra. Os impuros, que são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. São os viciados em pornografias, aberrações sexuais e o homossexualismo. Então estes também não herdarão os céus. A Bíblia ela é bem explícita ao tratar este assunto. Não herdarão os céus. Mas também ficarão de fora os que são religiosamente corrompidos. Está lá no verso 8 e a parte C. Os feiticeiros. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, ocultismo e espiritualismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. São aqueles que são viciados nestas questões. Então, eles também não herdarão os céus. Os idólatras, que são aqueles que adoram, veneram e prostram-se diante de ídolos e são devotos a santos. Veja, é importante pensar que ídolos, ele não é apenas aqueles santinhos, e muitos gostam de apontar muitos para os católicos romanos. Não, existem os ídolos, e os mais perigosos são os que estão no coração. O ídolo, resumindo de uma maneira simples, é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus no seu coração. Aquilo que destronou Deus no seu coração e assume o primeiro lugar da sua vida, isso é um ídolo. Vão ficar de fora também os que não são confiáveis na palavra. Está na parte D do verso 8. Os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem. Falam uma coisa, mas fazem outra. São aqueles que não se podem confiar. A mentira procede do maligno. São aqueles que encobrem os seus erros. Então os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Deus colocará para fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amam mais o pecado do que a Deus. Corremos um risco muito grande de, às vezes, no decorrer da nossa vida cristã, nós não vigiarmos e, pouco a pouco, a gente ir tratando alguns pecados como pecado de estimação. Então, não faço isso, não faço aquilo outro que é contrário viola a lei moral de Deus, mas esse pecadinho, esse eu guardo no coração. Esse não tem problema. Mas a Bíblia nos orienta a nós nos santificarmos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, nós não herdaremos os céus. E a santificação na nossa vida, desenvolver a nossa salvação, ela é tão importante que a santificação vai tirar o mundo do nosso coração. Quanto mais perto de Cristo estivermos, o pecado se tornará insignificante, perderá a graça, perderá o seu sentido. Mas o que é o céu? O céu é a nossa pátria. Está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O céu é a nossa pátria, o céu é a nossa morada, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Então, jamais podemos perder essa esperança, que a nossa pátria ela está nos céus. Nem o prazer que a gente tiver na terra, seja ele qual for, se compara ao céu.
se compara à glória, se compara àquilo que viveremos no céu. Então a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Céu este que Cristo está sentado à direita de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 22. O céu é o lugar e não o estado de mente. 2 Coríntios capítulo 12, versos do 1 ao 4. O lugar onde Jesus foi depois da sua ascensão. Atos capítulo 1, verso 11, 7, 55 e 56. Se Jesus está no céu, então lá é muito bom, viu? O lugar para onde vamos logo após a morte. Os salvos em Cristo, conforme já vimos na última aula, não fica lá dormindo, não fica se purgando, não fica vagando por aí até se reencarnar. Não. Os salvos em Cristo, ele vai direto para a presença de Deus no céu. Está lá em Lucas capítulo 23, verso 48, Lucas capítulo 23, verso 42 e 43 e Filipenses 1, 23. Um lugar de consolo, Apocalipse 21, 4, Lucas 16, 25. Os que creem em Jesus esperam o novo céu e a nova terra, segundo Pedro capítulo 3, verso 13, Apocalipse 21, do 1 ao 4. Quem estarão nos céus? Os que morreram tendo sido justificados. Mateus capítulo 25, verso 46, Romanos 5, verso 1. Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, estes herdarão os céus. O céu traz profundas lições. Jesus alerta para ajuntarmos tesouros no céu. Mateus capítulo 6 e verso 19. Paulo diz que devemos pensar no céu. Filipenses capítulo 3 e verso 20. Jesus ensinou que devemos orar. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O céu nos estimula à santidade. 2 Pedro capítulo 3, verso 14. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Romanos capítulo 8, verso 18. O céu nos ensina a renunciar o mundo. O céu nos livra do medo da morte. Filipenses capítulo 1, verso 21. Então, pensar no céu, viver na expectativa de morar com Cristo um dia no céu, nos traz muitos benefícios. Nos dá a esperança da bem-aventurança eterna. Aliás, a marca do mundo hoje é que eles não têm esperança. Muitos estão assustados com o que está acontecendo nos nossos dias. A perca da identidade, da referência de muitos, a moral flexibilizando, o relativismo, o pluralismo, tantas coisas que estão acontecendo e que estão deixando muitos amargurados e sem esperança quanto ao amanhã. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele, Jesus Cristo. Então Jesus não é um caminho, uma verdade ou uma vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através de Cristo vamos morar no céu. E esta é a nossa esperança. Certa feita, um primeiro-ministro da Inglaterra disse que a decadência da Inglaterra se dava que a mensagem sobre o céu e o inferno ele não estavam sendo mais ouvidos nos púlpitos da Inglaterra. Então, sem a mensagem do céu, de uma esperança futura e de que não existe inferno, independente das suas ações, tudo perde um sentido. E o homem, ele entra na sua degradação moral, espiritual e física. O pastor Hernanes Dias Lopes, quando ele, em um de seus comentários, falando sobre céu e inferno, ele disse o seguinte:
A decadência moral que assola a nossa sociedade tem muito a ver com a ausência da pregação do céu e o inferno. As pessoas não são alertadas acerca da penalidade eterna, nem estimuladas a pensar na glória do céu. Algumas negam a existência do inferno e outras não acreditam na realidade do céu. Há aqueles que pensam que ensinar sobre o inferno é promover uma espécie de terrorismo religioso. Mas quem falou sobre o inferno e falou muito foi Jesus. É melhor ouvir sobre o inferno enquanto é tempo de se arrepender do que ir para lá, quando será tarde demais para arrepender-se. O céu é um lugar preparado para as pessoas preparadas. O inferno é o lugar para onde vão todos aqueles que o nome não foram encontrados no livro da vida. Talvez essa lição nos levará a uma reflexão. O seu nome, ele pode ser encontrado no livro da vida? O seu nome hoje, ele se encontra no livro da vida? E eu encerro com o hino tradicional cristão que diz assim: indo ao tribunal para Cristo encontrar, qual juízo tu receberás? Que Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada no próximo domingo. Amém.